eu peço a Deus que me dê força, tá? Para ajudar, como você que está aí, tá? A endireitar esse Brasil aqui. Chega de esquerda, chega de socialismo, Folha de São Paulo, chega de mentira, chega de roubalheira, corrupção, chega de desgaste para com os valores familiares, né? Bem, tem muita coisa para ser visto. Repetindo aqui, né? Não vai ser uma pessoa que vai salvar esse Brasil. Será o somatório todo nosso. Afinal de contas, né, se tiver um presidente decente, fica complicada a vida dos corruptos em Brasília. Pessoal, muito obrigado. Siga, compartilhe, inscreva-se e curta. Amigo do canal, Deus acima de todo oficial, é um prazer novamente estar aqui com vocês nessa sexta-feira do dia 24 de maio de 2019. O crime lá em Brasília, pessoal, esquentou. Rodrigo Maia cada vez mais contra o governo Bolsonaro. E ele tem demonstrado isso mais assim, visível desde o dia que ele anunciou o rompimento com o líder Vitor Hugo, que ele tem demonstrado assim, uma hora está a favor e tem hora que está contra. E ele falou bem claro no site da época que na política só rola amizade se houver recurso financeiro. Bolsonaro, pessoal, falou bem claro que ele quer consertar o Brasil. E para isso, ele precisa deixar essa velha política da toma lá da cá, que só aprova se der isso, aquilo. Então, se vocês reunirem os fatos o fato que estão acontecendo aqui no site, que tem compromisso com a verdade, e os canais que tentam levar vocês como este, trazer as informações de tudo que acontece aqui no partido da política. Se vocês reunirem um fato, em outras palavras, na minha opinião, o que ele está querendo dizer que ele para dar continuidade ao projeto da lei de crime, ele tem que receber algo em troca. E eu não duvido nada não, pessoal, mas se eu estiver com o rabo preso. Por quê? Porque o empresário da Gol fez a delação dele, está recebendo propina, pessoal. Então, para a pessoa não querer dar continuidade e ainda dar apoio para que a COAF saísse do Sérgio Moro, o Sérgio Moro ele tem que deixar bem claro que ele está aqui para combater contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro, pessoal. Então, tem muitas coisas debaixo dos panos e, infelizmente, muita gente está fazendo contra, está sendo contra, porque a maioria, pessoal, não estou falando nem A nem B, mas estou junto com vocês que eu quero reunir os fatos de verdade, o que está acontecendo. Mas tem muitos políticos que não estão querendo esse projeto da lei de crime porque tem rabo preso nessa história. Então, meus amigos, o Bolsonaro tem enfrentado muitos problemas, tem dificuldade assim, até mesmo, pessoal, o deputado dele está assim dividido, porque alguns querem cargo, outros quer isso, quer aquilo, e Bolsonaro ele não quer fazer um governo como a velha política. Ele quer que esse novo governo, pessoal, possa, junto com ele, poder governar, pessoal. E eu tenho assim informações, pessoal, que nosso canal aqui tem um privilégio de uma pessoa que a gente tem, que tem intimidade com o Bolsonaro. Ele repassa as informações para mim. E Bolsonaro, pessoal, toda vez que chega em casa, ele, conversando com sua esposa, a Michelle Bolsonaro, ele tá um pouco assim triste. Por quê? Porque as pessoas de confiança que ele tem demonstrado, que dando ministério, dando secretaria, não estou falando nem de A nem B, porque eu não quero comprometer ninguém, pessoal, aqui.
mas estou falando que no termo geral, que os próprios partidos ele está dividido e o resto do mundo querendo parar com o governo dele, pessoal. E para ele, meus amigos, ele fica triste porque ele está sentindo lutando sozinho contra um sistema fortíssimo que está batendo não somente o pessoal do outro lado, que eu não quero também estar falando dele lá, não somente eles, mas emissoras, sites, canais, alguns canais comunistas que pega as falas do Bolsonaro e diz que não está cumprindo, que fala que Bolsonaro ele fala e não cumpre. Então, meus amigos, tudo isso aí está mexendo no psicológico do nosso presidente. Se vocês assistiram o vídeo anterior que eu postei ontem à noite, vocês notam que o Bolsonaro é assim que ele atende o povo. Ele fala assim que é vocês, junto com vocês, que você me dá força para poder governar para o Brasil. E ele se emociona. Por que se emociona, pessoal? Porque simplesmente o Bolsonaro está um pouco desanimado, um pouco triste, porque está lutando sozinho, pessoal. E os próprios partidos dele era para estar unido com ele. A grande verdade, pessoal, que infelizmente o pessoal do PT, eles são unidos. Ele luta, ele bate, ele vai para cima. E era para o pessoal do PSL estar junto da mesma maneira, pessoal. Era para estar com o Bolsonaro em cima de pau e pedra, pessoal. Porque a grande verdade, esse deputado todo da PSL só ganharam por causa do Bolsonaro, pessoal. Porque o pessoal voltou em por voto de confiança ao nosso presidente. Então, pessoal, é muito importante esse canal aqui. Ele não quer ganhar visualizações, não quer que esse canal cresça. A nossa intenção aqui, pessoal, através do nosso amigo que trabalha com o governo Bolsonaro, a gente possa ajudar a levar essas informações para os cidadãos de bem. E nós precisamos muito do seu apoio. Deixe o seu like, compartilha muito nas suas redes sociais e comenta, porque assim você está ajudando a levar essas informações para os cidadãos de bem que lutam por um país melhor. Então, meus amigos, eu gostaria muito que, antes de eu botar o vídeo para rodar, que você se inscrevesse no canal Bolsonaro 2022, porque nós aqui já estamos trabalhando em favor da reeleição do Bolsonaro. E querendo o seu apoio, pessoal, porque sem você, claro, pelo amor de Deus, e sem você a gente não pode fazer nada. Nosso compromisso aqui é levar a verdade dos fatos reais e levar vocês tudo que acontece nos bastidores da política, pessoal. Tá bom? O link do canal está na descrição do vídeo. Entra lá, se inscreve e aperta o sininho de notificações, porque nós estamos tentando levar tudo que acontece lá com o nosso presidente Bolsonaro, tá bom, pessoal? Agora vamos conferir o vídeo que o Bolsonaro ele fez na live ontem e ele desmascara todas as fake news, tudo que falaram dele na verdade, pessoal, tá bom? Confira o vídeo. A nossa MP da Liberdade Econômica atendeu. Quer falar alguma coisa rapidinho dessa MP? Eu acho que é muito importante, presidente, que desde a sua campanha, o senhor no governo tem nos comandado e cumprido com aqueles compromissos assumidos. E a medida provisória da liberdade econômica, ela pela primeira vez, desde que o Brasil é república, o cidadão justo, ou a cidadã chega à frente do governo e ele tem razão. Não é o agente público que tem razão. Ele não tem que ficar provando nada. Ele vai lá, declara e faz o seu ofício, faz o seu trabalho. Esse Manuel Foguete, se a tentativa dele fosse agora depois da medida provisória, 90% dos problemas dele não tinha existido. Então, isso tem um alcance espetacular. Então, presidente, isso é importante do Brasil saber. Vamos falar um pouquinho de decreto das armas? Então vamos lá, vou dar uma entrada aqui e vou fazer um ping-pong aqui. Quiser falar, você fala também, Júlio. Tá certo? A segunda emenda americana é de 1791, o pessoal sempre fala isso aí. Eu vou ler aqui. Sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido.
1791. Depois tivemos aí, independente do Brasil, é isso mesmo? 1822. Isso. Tivemos alguns. Olha só, desde quando é essa emenda aqui americana. Tivemos a lei a hora depois, República, etc. Então nós fizemos o decreto de 2 semanas e depois começaram a pipocar ações na Justiça. O próprio Ministério Público entrou com uma ação no Supremo. Também parlamentares, partidos políticos entraram com um projeto da Casa Legislativa para revogar, tornar sem efeito o nosso decreto. Então nós levantamos aqui onde tinha maior incidência de reclamações sobre isso, e para nós não termos problemas com a Justiça ou com a Câmara e colocar em risco todo o decreto, nós reestudamos juntamente com a Advocacia Geral da União, a Casa Civil, o Ministério da Justiça, a Defesa, entre outros aqui, e a mudança não foi muita coisa, tá? 90% foi preservado e nós atenuamos algumas coisas. Estava na lei que tinha que ter exigência, que teria o Exército responsável para aquela decisão daquelas pessoas. E digo mais, se o Exército é responsável, com todo respeito, né? Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, a gente vai conversar e colocar aquilo sem ferir a lei, e o Exército vai cumprir isso aí, porque via Ministério da Defesa, o decreto anterior teve total apoio do ministro Fernando, né? Da Defesa. Então está autorizado aqui armas de fogo de uso permitido, né? Tinha restrições feitas a calibres, etc, etc, e continua autorizado o calibre 44 Magno, 45 ACP, 357, todas as espingardas sem limitação de tamanho e cano, e impedimos ali, para evitar que alguém burlasse alguma coisa, né? Calibre menor que 5,56 por 45. É o fuzil, basicamente, de combate. Então, acho que ninguém, até nós aqui, reconhecemos que dava margem a isso e refizemos isso aqui. A questão de porte de fuzil em área rural. Tá ok? Então, no caso do fuzil, a aferição dos parâmetros vai ser feita pelo Comando do Exército. Eu estou falando de fuzil. As demais armas de porte, sem problema nenhum. Inclusive, comprada fora do Brasil. Tá? Conceito de residência, né? Era o interior da residência tua, você não podia para o quintal, e no tocante à propriedade rural, era também na área coberta ali, você não podia no perímetro da sua propriedade. Permitimos isso para que todo o perímetro da sua propriedade, né? Se a tua terra aí tem 500 hectares, você vai poder usar essa arma dentro dos 500 hectares sem qualquer problema. Digo mais, já conversamos com o Rodrigo Maia, está em condições de votar um projeto de lei de autoria Afonso Ran do Rio Grande do Sul, nessa linha também, não seria decreto, lá é lei, e se aprovar é bom porque evita qualquer questionamento tocante a isso. Então Afonso Ran está de parabéns aí, nosso gauchão, tá? E o Rodrigo Maia também, que falou que vai botar em votação esse projeto aqui. O prazo do certificado, 5 anos, passou para 10. Detalhe, o que foi alterado aí? Você continua a carteira de motorista? Qual é o teu carro? Fusca? Um Fusca. Você quer dirigir, por exemplo, uma Brasília. Você tinha que tirar a tua carteira de motorista? Então vale, a carteira de motorista vale para qualquer carro, né? Naquela categoria. E então o nosso registro, o nosso porte vale para todas as armas. E ponto final. De calibre permitido. Tem gente, tem 2 armas ali, calibre permitido, lógico. Tem 2 armas e tinha tirar 2 registros, 2 portes de arma. Não tem cabimento isso aí. Prazo, tal. Subjetividade, no caso, para ver que não houve mudança, né? A quantidade de armamento tinha que ter uma definição, está escrito lá na lei, e nós ali não fomos claros no tocante a isso aí. Permanece 4 armas de uso permitido, né, para o cidadão comum, exceto para os CACs. O colecionador pode ter 5 de cada modelo de uso permitido e uso restrito, né? O caçador 15 de cada modelo e o atirador 30 de cada modelo. Está de bom tamanho. Não tínhamos isso no passado. A questão do limite de munição. Pusemos limite de munição para algumas circunstâncias. 1.000 por ano para armas e munições de uso restrito. Eram 50, passou para 1.000. 5.000 por ano para arma de uso permitido. Passivo de ampliação mediante a autorização do Exército. Então a autorização do Exército é acima de 5.000. Senão o cara vai comprar ali, eu poderia comprar 1 milhão aí. E eu acho que não tem nem para discutir esse assunto aí, tá certo? O porte de trânsito, temos a garantia de trânsito como arma curta municiada para proteção. Do CAC.
do CAC, tá certo? Porte para praça com estabilidade. O que é praça? É o sargento, cabo, subtenente, suboficial. Não tinha porte, dependia de uma adesão do comandante, né? Ele agora, o decreto garantiu para eles aí. Bem como para os militares da reserva, remunerada. No tocante, por exemplo, o pessoal que é R2, tá? É militar da reserva não remunerada, é oficial R2, sargento temporário, ele por estar nessa situação, aquela comprovação de efetiva necessidade não precisa disso. Isso aqui já está garantido a comprovação de efetiva necessidade. Daí ele segue os trâmites como se fosse um civil, né, que busca aí conseguir a sua posse e seu aporte de arma de fogo, né. A abertura do mercado, o monopólio foi quebrado, vai poder importar arma de fora, entra em vigor, se não me engano, daqui a 2 meses, né? Tá? É para dar tempo até para o Exército, a Polícia Federal se preparar para isso daí. Bem, no tocante às armas, estamos cumprindo, não custa nada falar, né? O que você, cidadão, decidiu em 2005. Tivemos um referendo dizendo que no Brasil, né, poderíamos continuar comercializando armas e munições. O ONU trabalhou muito nisso, pelo voto não. Nós ganhamos por aproximadamente 2/3. 65% no Brasil. 2/3, 65% ganhamos. E está permitindo, então, desde aquela época, a compra de armas e munições. Só que os governos que estavam naquele momento, PT, resolveu fazer o quê? O PT gosta tudo Estado na mão, sempre aquele mais do que viés autoritário, e uma boa ditadura começa desarmando o povo, tá? Eles impuseram um desarmamento criminoso, de modo que só o criminoso, o bandido, podia ter arma. Se tivesse tirado a arma de todo mundo, ele podia até pensar. Eu não sei. Eu pensaria, mas seria favorável a liberar para o cidadão de bem, tá certo? Mas nem isso aconteceu. A bandidagem continuou cada vez mais armada e aumentou-se assustadoramente o número de mortes. E por coincidência ou não, vamos repetir aqui, né? Nós assinamos um decreto da posse de arma de fogo, acho que foi final de janeiro, se não me engano. Tá certo? O ministro Moro chegou, logo no começo de fevereiro, apresentou seu projeto anticrime, né? E tivemos uma redução de 24% no número de mortes por armas de fogo. Se tivesse aumentado, quem seria o responsável? Quem? Nós, pelo decreto da posse de arma de fogo. Talvez o Moro também seria crucificado nesse momento. Foi exatamente o contrário. É a mesma coisa. Nós queremos reduzir o número de acidentes de trânsito. O que se pode fazer? Uma decisão ousada. Conversei com o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, estava na mesa dele, por coincidência, pedidos para 8 mil e poucos novos pardais, novas lombadas eletrônicas. Falei para ele: Tarcísio, engaveta esse trem aí. Ele é capitão como eu, né, mas eu sou mais antigo do que ele, então engaveta esse trem aí. Não tem novos pardais em estradas federais. Teve uma pressão depois de alguns pequenos grupos. Em local de risco. Não tem local de risco. Ninguém é otário, tem uma curva na frente, uma ribanceira, o cara entrar 80, 90, 100 por hora. Não é otário, não faz isso aí. Não precisa ter um pardal para multar o cara lá. Tá certo? Então, e em estradas federais, os contratos, porventura, forem vencendo, né? Nós não vamos renovar. Então, se tem pardal novo, é rodovia estadual. E deu certo isso aí. Nós devemos acreditar, como o Nick sempre disse, acreditar em você, cidadão, que você é responsável, cumpridor dos seus deveres, e devemos dar, como na MP da Liberdade Econômica, acreditar em quem quer produzir, né? Acreditar no motorista em si. Então, repito aqui. Na região do Vale do Ribeira, do seu irmão Renato Bolsonaro, homem de bem, e eu nunca vi tanto golfinho na minha vida feito eu vi lá em Cananéia. Eu fiquei impressionado. Eu conheço Noronha, sou pernambucano, mas eu vi muito golfinho lá. Eu não vou dizer que eu vi mais golfinho na Cananéia do que em Noronha, senão a turma vai tirar o meu couro lá em Pernambuco. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiz isso daí. Um amigo meu aqui de Brasília, o tal de Mozart, tá certo? Fomos para uma aventura há 2 anos lá em Eldorado, levamos um jet ski. Você pode parar lá em Registro, se você quiser. O Eldorado Paulista, eu acho que é o melhor local. Afinal de contas, grande parte da minha família, você para ali, bota o jet ski no rio e vai rio acima. É um passeio maravilhoso. Vários afluentes, como a Barra do Taquari, entre outros. É uma viagem fantástica de jet ski, Ribeira acima. Vai passar por Iporanga. Ajuda aí, moça. Vai chegar talvez até na cidade de Ribeira. Não, Miracatu é lá pra baixo. Você tá puxando a brasa pra tua sardinha aí, que tua família de lá. Não tem Rio Ribeira lá em Miracatu, não. Você pode dali também até fora do Ribeira.
também é um passeio maravilhoso. Tu para o jet ski na região lá de Iguape, Canané, Ilha Comprida, para o carro lá, pega o jet ski, dá para você reabastecer no caminho, não tem nenhum porto náutico ali, mas você para, leva um galão ali, 20 litros, pega no posto, reabastece. Ou você pode pegar colegas, meia dúzia, 10, 20 colegas, jet ski, coisa mais linda, maravilhosa. Você vai conhecer uma região realmente, você não vai acreditar que existe aí em São Paulo. Entre São Paulo e Curitiba. São Paulo. Ali, você sai de São Paulo, passa aí Miracatu, Juquiá, Registro, para parar Registro, Jacupiranga, e cai para a direita ali, é o Dourado Paulista aí. A cidade mais bonita do Vale do Ribeiro, tenho certeza disso, é isso mesmo? Pessoal, última notícia, a senhora Raquel Dodge nos procurou aí um tempo atrás, a Petrobras foi multada em 2,5 bilhões de reais por ter realizado venda de papéis para fundo de pensão especial nos Estados Unidos, e lá quando você faz uma coisa errada, o bicho pega. Então, é uma multa milionária, e uma parte dessa multa está vindo para o Brasil, não pode ser aplicada na Petrobras. Então, a senhora Raquel Dodge procurou, passa também pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre Moraes, os parabéns a ele, nossos cumprimentos, e esse recurso será usado pelo Poder Executivo, né? A princípio deve ser tudo usado pelo Ministério da Educação. E daí acaba aquele contingenciamento de 3,6%. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.